Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. A paz a todos. Estamos no nosso terceiro dia de exposição do livro do Êxodo e hoje meditaremos no capítulo 8, 9 e 10. No capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15, nós temos agora a segunda praga. Inicia-se dizendo o Senhor a Moisés que voltasse a falar com o faraó para que deixasse o povo ir prestar culto. E se ele não deixasse, que teria uma nova praga. Essa praga agora seria de rãs. E Moisés diz a faraó, vai haver rãs em todas as casas, nos quartos, nas camas, vão subir na perna de vocês, desde a casa do faraó ao rei, aos seus conselheiros e a todo o povo. Então, quando foi estendida a mão, quando Arão estendeu a mão com a vara sobre os rios e começaram a sair rãs de tudo quanto é lado, aquilo trouxe um infortúnio enorme. Porém, os magos foram e também fizeram de alguma forma que aparecesse rãs também. E Faraó mandou chamar a Moisés e disse para Moisés que deveria acabar com aquilo, que aquelas rãs deveriam imediatamente sumir porque estavam prejudicando, trazendo infortúnio a eles. E Moisés falou para Faraó, a honra é tua de dizer quando você quer que elas sumam daqui, para que você entenda que há um Deus, e eu oro ao Senhor para que Ele venha trazer alívio sobre você. E aí Faraó disse, amanhã não quero nenhuma rã dessa mais aqui. Então Moisés disse, vai sumir das casas, das ruas, só ficarão nos rios. E quando saiu ali do palácio, Moisés orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Moisés, e no outro dia todas as rãs morreram, só ficaram as rãs dos rios, ao ponto deles juntarem montões de rãs, e aquilo apodreceu e trouxe um grande mau cheiro sobre o Egito novamente. Porém Faraó, vendo que havia passado, porque ele havia prometido a Moisés, se isso acontecer, eu libero todo o povo para vocês irem sacrificar ao Senhor. Mas quando ele viu o alívio, porque as rãs estavam mortas, novamente ele obstina-se no seu coração, endurece o coração e não permite que o povo vá. Nós vemos aqui no versículo 15, mas quando Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor havia dito. Agora, na terceira praga, nós temos duas situações diferentes das outras. A primeira praga, a água se transformando em sangue, e das rãs, Moisés anunciou isso a Faraó diretamente. Na terceira praga, agora nós vemos no versículo 16, o Senhor fala para Moisés, fala para Arão pegar a vara e bater na terra seca, para que aquele pó subisse. Então ele não comunicou a Faraó o que ele iria fazer. Aconteceu de Arão ouvir a Moisés, bater a vara na terra, aquele pó subiu e se transformou na praga de piolho. E aqueles piolhos começaram a infestar todo o Egito, tanto as pessoas quanto os animais. E quando eu falei para vocês que vai se escalando, agora os magos tentaram replicar esse milagre que Moisés havia feito e já não conseguiram fazer como eles haviam conseguido nas duas primeiras pragas e na vara se transformar em serpente. Eles não conseguiram e disseram ao faraó, só pode ser o dedo de Deus que está sobre isso. Então eles passaram a reconhecer que não era um truque de Moisés e Arão, mas sim era a mão de Deus. Havia um Deus que estava por trás do que estava ocorrendo ali no Egito. Aqui não diz o tempo de duração da praga de piolho, porém diz que mesmo assim Faraó continuou com seu coração endurecido e não quis ouvi-los, conforme o Senhor já havia alertado Moisés e Arão. Com isso, o Senhor se dirigiu a Moisés e mandou que ele procurasse Faraó pela manhã, quando ele fosse ao rio, e dissesse a ele que se ele não liberasse o povo, que viria uma nova praga sobre o Egito, e agora seria o enxame de moscas, que ia atacar totalmente ali a casa de Faraó, de seus conselheiros e todo o povo, que haveria tantas moscas que até o chão estariam forrado de moscas. Só que agora, como estava se escalando, há uma nova página
que vai se abrir agora, porque as 3 primeiras pragas aconteceram em toda a terra do Egito. Porém, o Senhor diz a Moisés que era para comunicar a Faraó que esta 4ª praga, ela não atingiria onde moravam os hebreus, a terra de Gósen, que lá estaria livre dessa praga. Assim como na 3ª praga, os magos reconheceram que só poderia ter um Deus, o dedo de Deus sobre isso, agora o Senhor ia demonstrar mais do seu poder, colocando a diferença do egípcio e do hebreu. Então a praga atingiria os egípcios, porém não atingiria os hebreus. E a terra foi arruinada de uma forma tão grande pelas moscas que Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: olha, vão oferecer sacrifício ao Deus de vocês, mas não saiam do país. E Moisés contestou dizendo: isso não é correto, porque os nossos sacrifícios que nós oferecemos ao nosso Deus é um sacrilégio para os egípcios, e quando fizermos isso, seremos apedrejados pelas leis e normas de vocês, porque estaremos cometendo, segundo vocês, um sacrilégio dentro da terra de vocês. E Moisés fala: nós faremos uma viagem de 3 dias no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Sendo assim, então, Faraó falou: tudo bem, eu deixarei vocês ir, vocês vão no caminho de 3 dias e oferece lá o sacrifício ao Deus de vocês e orem por mim. Então Moisés fala: assim que eu deixar a tua presença, eu vou orar ao Senhor em teu favor e as moscas irão embora. Então Moisés ora ao Senhor, as moscas desaparecem. Moisés ali fora da presença de Faraó, e ele alertou o Faraó que você não haja com a gente de uma forma falsa, onde você diz agora que há de liberar o povo e depois você volta atrás. Mas quando as moscas foram embora e Faraó viu que eles estavam livres de todas as moscas, pois não restaram nenhuma sequer, ele voltou a obstinar-se, endurecer seu coração e não deixou que o povo saísse. No capítulo 9, o Senhor ordena mais uma vez que Moisés procure Faraó e diga a mesma coisa: deixe que meu povo vá sacrificar a mim, senão virá uma praga terrível. E diga a Faraó que a praga que virá agora matará todos os animais, desde cavalo, jumento, camelos, bois, ovelhas. Mas o Senhor fala novamente a Faraó que fará distinção entre os animais dos hebreus e os animais do Egito. E aconteceu que no dia seguinte, como Faraó não liberou o povo, todos os animais dos egípcios morreram, ao ponto de Faraó mandar verificar se era verdade que os animais dos hebreus não teriam sido atingidos por tal praga, e viram que realmente todos os animais dos hebreus estavam vivos, somente os animais dos egípcios que haviam morrido. Porém, Faraó continuou com seu coração endurecido, totalmente endurecido, e não liberou o povo para que fosse ir sacrificar ao Senhor. Nós vemos isso no versículo 7 do capítulo 9. Do versículo 8 ao versículo 12, nós temos agora a 6ª praga. Igualmente, a 3ª praga do piolho, ela não foi anunciada a Faraó. O Senhor falou apenas a Moisés que tirasse um punhado de cinza de uma fornalha e fosse ali diante de Faraó, espalhasse no ar, mas sem anunciar o que estava ocorrendo. Então esse pó fino, quando ele saiu sobrevoando ali com o vento, ele fez com que os homens, os animais em todo o Egito fosse acometido de umas feridas purulentas, de umas úlceras, e elas estouravam e encheram até ali os conselheiros de Faraó, ficaram cheios dessas feridas, todos, não houve quem escapasse ali que fosse egípcio. Porém, como das outras vezes, nós vemos aqui no versículo 12, o coração de Faraó endurecido se recusa de atender o pedido de Moisés e Arão para que o povo fosse sacrificar ao Senhor. E no versículo 13, nós vemos agora que o Senhor manda novamente Moisés e Arão procurar pela manhã Faraó e fazer a mesma pergunta para ele: olha, você vai deixar o povo ir ou não prestar culto ao Senhor? E se você não liberar o meu povo, eu virei contra você com uma praga terrível, pior do que tudo que você já viu aqui acontecer. E vocês saberão que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter destruído vocês apenas com uma palavra, mas eu mantive vocês vivos, em pé,
justamente no propósito de fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra, quando todos ficam sabendo o que está acontecendo aqui. Porém, mesmo tudo isso ocorrendo, você insiste em se colocar contra o que eu tenho dito para você. Se você assim continuar, sofrerá a maior tempestade de granizo que já houve desde a fundação do Egito até hoje. E ainda Moisés alerta ele para que recolhesse os rebanhos, tudo que ele tinha de animal nos campos, de homens, porque se ficasse no campo não sobreviveria nenhum, tamanha seria a chuva de pedra que viria de granizo. E os conselheiros, que já temiam ao Senhor por tudo que eles tinham visto, correram para colocar os seus animais e os seus escravos em abrigo. Porém, havia um grupo que não ligava para a palavra do Senhor, para aquilo que estava acontecendo, e não foram para proteger os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor falou para Moisés que ele deveria estender a mão agora, segurando o seu cajado, e cairia sobre a terra este granizo. E Moisés fez como o Senhor havia falado, e o granizo caiu sobre os animais, sobre as vegetação e sobre todo o Egito. Eu quero só fazer uma observação aqui, porque na praga de número 5 foi onde os animais morreram, e não morreram os animais dos hebreus. Aí você pode estar se perguntando, porém na sexta praga as feridas atingiu os animais, e agora na sétima praga do granizo também os animais estavam morrendo. Se havia morrido todos os animais na quinta praga, que animais são estes? É uma linguagem hiperbólica, e quando diz todo animal, é igual quando você fala todo mundo vai vir almoçar na minha casa hoje. Na verdade não vai todo mundo almoçar na sua casa, vai muita gente, vai bastante gente, vai grande parte da família. Então isso chama hipérbole, e é da mesma forma que nós interpretamos esses termos na Bíblia. Quando fala todo animal, era toda uma parte do animal, ou uma idade do animal, ou certos tipos de animais. É por isso que nós temos a morte dos animais, depois as úlceras pegando os animais, e agora a chuva de pedra também atingindo os animais. E aqui relata que, embora a chuva destruiu, nem árvores sobraram, porque a chuva foi muito pesada. A terra de Gósen, onde estavam os hebreus, os israelitas, não caiu sequer um granizo. Então, com tudo isso, Faraó manda chamar Moisés e Arão, e ele fala, olha, dessa vez eu pequei, né, como se não tivesse pecado das outras também, mas ele fala, desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados, ore ao Senhor para que os trovões de Deus e os granizos já saiam, já não são necessários mais, são demais o que aconteceu até aqui, e eu vou deixar vocês ir, não precisam mais ficar aqui. Nós vemos isso no versículo 28. Então Moisés propõe a ele que assim que saísse, oraria ao Senhor para que cessasse os trovões, para que ele pudesse saber que a terra pertence ao Senhor. Então tudo foi destruído, a única coisa que não foi destruído foi o trigo e o centeio, porque eles ainda não tinham amadurecido, estavam ainda, o processo de amadurecimento não havia acontecido. Porém, o linho e a cevada que estava amadurecido, estava em flor, todos foram destruídos. Porém, Faraó, quando viu a chuva passar, o granizo cessar, não havia mais trovões, nós vemos isso no versículo 34 do capítulo 9, ele novamente peca contra o Senhor, obstina o seu coração, e os seus conselheiros juntamente com ele, e ele não permite que o povo saia, ele endurece novamente o coração e volta na mesma estaca zero de não ouvir os alertas do Senhor. No capítulo 10, nós vemos no versículo 1 que a fala muda um pouco. O Senhor fala assim, vai, fala com o Faraó, pois eu tornei o coração dele duro, obstinado, a fim de realizar esses meus prodígios entre ele. Então você percebe que agora há uma nova fala do Senhor. No versículo 2 fala assim, que para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles, assim vocês saberão
que eu sou o Senhor. Então você percebe que assim como o Senhor estava trabalhando para confrontar o Egito, as suas divindades, todo o poder que Faraó pensava que tinha sobre ele, ele também estava demonstrando no mesmo tempo o seu poder aos israelitas, aos hebreus, e que gerasse testemunho. Esse testemunho atravessaria gerações. Quando nós vemos lá na frente vários relatos, como o próprio relato de Gideão, dizer do que é feito, né? As histórias que ouvimos, né? Das pragas do Mar Vermelho. Então, o Senhor estava gerando conteúdo de testemunho para as próximas gerações. E até a fala no versículo 3, nós vemos que foi mudada. Eles procuram o Faraó e falam: até quando você vai se recusar a humilhar-se perante o Senhor? Deixe que o meu povo vá me prestar culto. Porque se você continuar obstinado, virá agora sobre você uma praga terrível de gafanhotos, como nunca houve, nem os seus antepassados viram tal coisa. Aquilo que sobrou do granizo nas árvores, nos brotos, serão devorados pelos gafanhotos. Eles encherão seus palácios, suas casas, a casa dos conselheiros, todos os egípcios, e vocês vão ver tremenda destruição que fará sobre a terra do Egito. E como a escala está acontecendo, está sendo virado as páginas, dessa vez Moisés vira as costas e sai da presença de Faraó. Quando ele vira as costas, os conselheiros chegam a Faraó e falam: até quando eles vão ser uma ameaça para nós? Deixa que esse povo vai, porque o Egito está destruído, está arruinado com tudo que o Senhor dele tem feito. Então libera para que este povo vá prestar culto ao Senhor. Então rapidamente eles mandam buscar Moisés e Arão, que volte à presença de Faraó, e Faraó fala assim: olha, vocês podem ir, vá prestar o culto que vocês precisam prestar ao Deus de vocês, mas eu quero saber quem irá com vocês. Diante dessa pergunta, Moisés respondeu: irá os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, as nossas mulheres, as ovelhas, os bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Então agora no versículo 10, do capítulo 10, Faraó começa a demonstrar que ele está percebendo o que está ocorrendo. Ele falou: não vou deixar aí. Por que você quer levar as mulheres e as crianças? É claro que você está com má intenções. Ele estava percebendo que o povo iria e não voltaria mais. Então ele indaga Moisés e diz: de forma alguma, é só os homens que podem prestar culto com você. O resto vai ficar tudo aqui, nem adianta. Então eles expulsam da presença de Faraó Moisés e Arão, quando ele percebe que ele não conseguiria fazer essa negociação com Moisés. E após serem expulsos da presença de Faraó, ele estende a mão sobre o Egito e vem um vento ali oriental e traz sobre o Egito uma grande nuvem de gafanhotos. Era tamanha nuvem a quantidade que chegou a escurecer a terra. Invadiu o Egito de tal forma, casas, palácios, as pessoas comeram flores e plantas e árvores, tudo que sobrou do granizo. Foi uma destruição total. E no versículo 16 nós vemos que Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente. Diz: olha, pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado e ore ao Senhor seu Deus para que ele leve esta praga mortal para longe de mim. Nós vemos no versículo 17. E saindo do palácio ali, Moisés levantou a mão, orou ao Senhor, e veio um vento ocidental e lançou todos os gafanhotos no Mar Vermelho, e não sobrou um sequer em toda a região do Egito. Mas no versículo 20 diz ainda que o Senhor endurece o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem para prestar culto ao Senhor. No versículo 21, agora o Senhor fala para Moisés estender a mão, e novamente, assim como foi a praga de número 3, piolho, a praga de número 6, feridas, a praga de número 9, ela não é comunicada a Faraó como nas outras. O Senhor só fala que Moisés deveria estender as mãos para os céus e trevas cobririam o Egito. E não são trevas, não são escuridão, assim como você apaga uma luz. Essa escuridão que nós vemos aqui ser citada, eles não conseguiam enxergar um palmo na frente. Veio uma densas trevas, trevas que eram diferentes de uma escuridão comum. E foram apenas 3 dias, mas
trouxe muito pânico, porque aonde estavam os hebreus israelitas haviam luz normal, e aonde estavam os egípcios havia essas trevas que eles não conseguiam se locomover, de tão escuro, de tantas trevas tão densas que eram, aqui nós vemos que quem estava no lugar não sairia para outro porque não conseguiria se locomover. Então o faraó manda chamar Moisés, nós vemos no versículo 24, e fala: olha, vocês vão, prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, porém pode levar as mulheres e as crianças com vocês. E no versículo 25 Moisés contestou, falou: mas será que você então vai entregar para nós o que nós devemos oferecer de holocausto e sacrifício ao nosso Senhor? E Moisés no versículo 26 diz que todos os rebanhos iriam com ele, não ficaria nenhum casco de animal para trás, porque eles só quando chegassem no local de prestar culto é que eles saberiam exatamente quais animais deveriam ser sacrificados. E o Senhor endurece ainda o coração de Faraó e ele recusa deixar Moisés ir, e agora ele dá uma engrossada no caldo, e ele diz assim para Moisés: saia da minha presença e eu nunca mais quero te ver diante de mim. O dia que você vier diante de mim, você morrerá. E o versículo 29, para encerrar o capítulo 10, Moisés responde: será como disseste, nunca mais verei a tua face. E assim nós encerramos a meditação do dia de hoje. Eu queria deixar uma reflexão da palavra com vocês. A gente não sabe, algumas pragas foram ditas quanto tempo durou, como essa última que durou 3 dias. A primeira durou 7 dias, mas as outras pragas não dizem quanto tempo que elas ficaram, que ocorreu essas pragas. Então pode ter demorado muito tempo, mais do que a gente imagina, mas a questão não é essa. A questão que eu quero que você preste atenção é que quando Deus vai agir nas nossas vidas, quando Ele tem um propósito, tem algo que Deus vai fazer, nada pode impedir. E embora o povo estava sofrendo, porque pode ter demorado meses, o tempo dessas pragas, e eles ali sofrendo naquela escravidão, naquele trabalho pesado, ou de repente estar até alguns duvidosos, será que realmente o Senhor vai ganhar essa batalha contra o Faraó, porque Faraó está endurecido o coração? Será que Faraó vai se render ao Senhor? Quantas coisas poderiam passar na cabeça, até mesmo de Moisés e Arão e dos israelitas que estavam ali sendo escravos, mas que, por outro lado, nós entendemos que o Senhor estava trabalhando, havia um propósito, o Senhor estava traçando, criando ali uma memória, criando testemunho, mostrando àquele povo o quanto ele era poderoso. Haveria dias difíceis que eles passariam no deserto, e o Senhor queria que eles reconhecessem quem era o Senhor. Por outro lado, o Senhor estava criando também um conhecimento de tudo aquilo nos povos que estariam no caminho até chegar à terra prometida, e aqueles povos, eles teriam que conhecer Israel pelo Deus que estava sobre eles, o Deus que estavam fazendo todos esses prodígios. E muitos criam nos deuses, nas divindades do Egito, e o Senhor estava confrontando elas. Então o Senhor não estava apático ao que estava acontecendo, e não havia ali uma vitória do Faraó quando uma praga era cessada. Era apenas o Senhor fazendo com que a vontade dele e os propósitos dele se cumprissem. Então não murmure, não reclame, apenas confie no Senhor que você serve, porque Ele tem cuidado de você. Tá bom, querido? Que Deus os abençoe, dê um dia maravilhoso para vocês, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui para o nosso 4º dia de meditação do livro do Êxodo. Que Deus os abençoe e fiquem todos com Deus.